fazer parte da nossa comunidade gospel e ficar por dentro das últimas notícias e informações do mundo cristão. Inscreva-se em nosso canal Antena Gospel e deixe o seu like para receber conteúdos exclusivos e relevantes para a sua vida espiritual. Esperamos você lá! Hoje trazemos uma importante mensagem de alerta para toda a comunidade cristã. Neste vídeo abordaremos uma questão delicada e preocupante que tem circulado nas redes: os pastores da Shopee falsificados. É com grande responsabilidade que abordamos esse assunto, pois a falsificação de líderes religiosos é uma realidade que deve ser discutida com seriedade e discernimento. Amém. Hoje, pessoal, gostaria de compartilhar sobre oração, é o nosso tema. Eu me dói bastante como pastor perceber que tanto a igreja evangélica quanto a católica, elas foram feridas, né? A Igreja Católica pela teologia da libertação, a Igreja Evangélica pela teologia da prosperidade, atual hoje teologia coach, ou o liberalismo teológico, né? A lá pastores da Shopee, como você bem defendeu em uma das suas últimas falas ali. Então, vários pastores da Shopee surgindo aí, relativizando a verdade, a Bíblia e por aí vai. Então, a igreja não sabe mais como se portar em oração. Jesus virou um gatinho domesticado, ele não é mais considerado o leão da tribo de Judá, customizaram o escândalo, reduziram a graça de Deus a um patrocínio ao pecado, uma graça barata, graça sem responsabilidade, graça sem santidade, graça sem obediência. Então a minha cooperação a esses 21 dias é que a gente entenda algumas maneiras de orar. Nem toda oração é semelhante, né? Então eu queria aqui só pontuar rapidamente 4 tipos de orações, para a gente amadurecer, não ficar amando a Deus só na questão da nossa emoção. A gente tem que amar a Deus a partir da palavra. A gente tem que orar a palavra. Então, a Bíblia respalda o que eu estou pensando sobre Deus? Perguntaram para mim assim: o que você diria a tal pastor que é um pastor liberal? Aí eu falei bem assim, eu perguntaria quem é Jesus. Porque isso vai definir toda a visão que o cara tem de mundo, a teologia dele e a filosofia dele. Quem é Jesus? Se ele não souber responder, ele não sabe orar. Porque, por exemplo, para um pastor da Shopee, como você confrontou lá, Jesus é o Jesus histórico, é o Jesus inclusivo, é o Jesus negro, é o Jesus gay, por aí vai. Se esse Deus deles se parece com eles, não é Deus. Na hora de orar, vai orar uma oração fraca. Porque é uma oração infantil, uma oração emocionada, e você não consegue acessar a autoridade espiritual concedida pelo Senhor. Então, gente, existe a oração de devoção, a melhor oração, né? Que é a de devoção, a de amor a Jesus, a de paixão por sua majestade, sua santidade, sua glória. Existe a oração de petição, que é a oração baseada em nossas necessidades. Precisamos crescer financeiramente, precisamos fazer as áreas da nossa vida avançar, precisamos abençoar o nosso casamento. Uma oração de petição. Senhor, faça isso. Senhor, eu te peço aquilo e tal. A oração de intercessão, a oração intercessória, orar pelo perdido, orar pelo parente, orar pela família, orar pela igreja, orar pelas lideranças da igreja. E por último, a oração de execução, oração de juízo, oração, como os pentecostais gostam, né, de fogo e por aí vai. Essas orações que eu citei aqui, essas 4, nenhuma se parece com a outra e todas elas têm um nível de entrega emocional diferente. Se você está orando para amar Jesus, obviamente você vai estar quebrantado, você vai estar apaixonado pela presença, você vai estar sensível, você vai ter quebrantado com lágrimas. Se você estiver orando por petição também, né? Você está clamando ali, desesperado, querendo uma resposta de Deus. Se você estiver intercedendo também, você vai estar quebrantado ali, orando por uma vida. Mas a oração de guerra não é para Deus que nós fazemos. É contra uma situação,
é contra uma pessoa, é contra um contexto, é contra uma injustiça. E aqui eu quero dar um contexto muito interessante. Não sei se você já me ouviu falar isso ou já percebeu isso na Bíblia. Textos do ID, a grande comissão, Marcos 16, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e por aí vai. Nesses dois textos, Jesus Cristo diz assim: expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano. Vamos lá, para a gente entender por que as nossas orações não estão funcionando. Todo crente raiz já teve uma experiência com espírito maligno, possessão demoníaca, expulsão de demônio, por aí vai. Nenhum crente raiz vai titubear na frente de uma possessão. A gente vai para cima, ok? Eu já fui usado por Deus para expulsar demônio abraçando um cara, mano. Tava pregando na rua, o cara veio fumar na minha cara, debochando de mim. Eu fui abraçar o cara desmaiou endemoniado num abraço. Quando a gente expulsa demônio, a gente expulsa sozinho, porque a gente está fazendo uma oração diferente. Não é intercessão, não é petição, não é devoção. É o quê? Guerra, fogo, execução, exercício de uma autoridade. Então a gente sozinho vai lá, sai em nome de Jesus, eu te expulso. Não perguntou se Deus quiser, não perguntou quem pecou, ele ou o pai dele, foi lá sozinho e executou a oração e aconteceu. Como é possível? No mesmo texto de Mateus 28, está dizendo que eu expulso um demônio e está dizendo que eu curo um enfermo. Então, por que tem mais histórias da gente expulsando o demônio do que curando o enfermo? Porque uma enfermidade é uma bronca maior que um demônio. A gente tem coragem de expulsar um demônio, mas a gente não tem coragem de mandar um cadeirante levantar. Sim. Então, olha só, na hora da doença, a gente faz uma oração não de execução, não de guerra, não de determinação. Porque nessa oração, então você pode mandar nas situações? Sim, porque você não está mandando em Deus. Na de devoção, você está amando a Deus. Na de petição, você está clamando a Deus para que Ele mude a situação. Na de intercessão, você está abençoando pessoas. Mas na de juízo, de fogo, de execução, você não está falando com Deus. Você está usando a autoridade que Deus te deu para determinar situações na terra. Seja feita na terra como é no céu. Então, percebam, a gente não ora por enfermo, porque na enfermidade a gente espiritualiza. Como que a gente ora quando é uma doença? A gente prepara a pessoa para morrer. O irmão está com câncer lá e a gente, ó Deus, eu abençoo o meu irmão, que seja feita a tua vontade, eu abençoo a vida dele. A gente está com medo. Então a gente fica fazendo uma oração de devoção para um câncer, porque a gente não tem ousadia para fazer uma oração de guerra, uma oração de execução, uma oração de fogo. Mas no demônio, a gente não devotou a Deus. A gente fez o quê? Eu ordeno, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, saia. Por exemplo, Pedro, uma oração de execução. Não tenho ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele não perguntou o que Deus pensava. Tinha um adivinho seguindo Paulo e a equipe apostólica. Ele disse: eu te amaldiçoo e fique cego por 3 dias. E o cara ficou. Ananias e Safira morreram depois de um juízo do Espírito Santo por oração de Pedro, no Novo Testamento. Porque o povo acha que Jesus era no Antigo Testamento. O pessoal acha o quê? A galera liberal acha que Jesus aconteceu só no Novo Testamento. Mas Jesus, gente, ele é Deus desde a eternidade. Ele é Deus em trindade. Então ele é a lei, ele era os 10 mandamentos, foi ele é o verbo de Deus desde a criação do mundo. Então ele não vem no Novo Testamento porque nasceu pela Virgem Maria. Ele é Deus desde a eternidade. Então a gente não ora com a convicção do que ele concedeu a nós. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Em Mateus, capítulo 16,
verso 17, está escrito assim, ó. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, nós não entendemos o poder de guerra desse versículo. Hoje, a teologia coach amorteceu a igreja. A noiva de Cristo sempre foi uma noiva guerreira. Hoje a gente está meio bobão, sabe? Hoje a gente está meio coach. Os crentes vão para o culto sem Bíblia, porque já contam que o pregador não vai abrir, porque hoje a pregação virou palestra. O cara já não é mais um profeta no púlpito, é um treinador, é um animador. É o que o MacArthur diz, né? Os pastores dessa geração estão tão preocupados em agradar os não crentes que esqueceram de agradar a Deus. Pronto.